Olá, queridos, a paz do Senhor a todos vocês. Seja bem-vindo ao nosso canal Pastor Laerte Sena, a qual o objetivo deste canal é levar o Evangelho de Cristo, as boas novas a todos. E o conteúdo aqui é um conteúdo cristão, né? Estudos, mensagens bíblicas para edificação de sua vida. E hoje eu quero convidar a você para nós fazermos um review de um presente de Deus que Deus nos deu há quase 3 anos atrás. Deus me deu aqui esse presente que é um seminário para casais, um curso para casais, cujo tema é Casamento sobre a Rocha. Esta apostilha é de nossa autoria, né? Deus nos deu, como eu já disse, esse presente maravilhoso e nós usamos aqui o texto base para esse estudo, ou seja, para esse curso, esse seminário, é o livro de Mateus, no capítulo 7, o versículo de número 24, que tem aquela fala de Jesus que fala: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, né, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Simples bem, queridos. E dentro deste tema aqui, nós temos aqui alguns subtemas que são muito importantes, de conteúdos riquíssimos, né? E que é uma bênção para um lar e por onde nós temos passado, a mensagem que nós temos levado, que desde o conteúdo deste trabalho, né, deste presente de Deus, dessa apostilha, tem mudado muitas vidas, muitos casais. Nós temos recebidos aqui mensagens, ligações de pessoas que Deus mudou a vida deles, abençoou de maneira extraordinária a vida conjugal, a vida dos filhos, né? Então, verdadeiramente isto foi um presente de Deus para nós. Isso aqui no decorrer de muitos anos, muitas mensagens ministradas com relação à família, trabalhando com família, é, e aí Deus nos deu esse presente aqui para compartilhar com o seu povo, com a igreja de Deus. Então você que trabalha com uma família, você que é pastor, então não deixe de apresentar um trabalho como esse na sua igreja, né? Nos convide e nós estaremos levando este projeto, este seminário, e eu tenho certeza, com toda certeza, digo para você que muitos mesmo serão edificados, é, com o conteúdo dessa apostilha. Nós abordamos aqui alguns temas importantes que eu vou falar agora. São 8 temas, né? São 8 temas que esses 8 temas eles levam 1 hora de ministração da palavra, né? Mas nós resumimos ele aqui em 2 períodos, manhã e tarde, porque a riqueza do conteúdo é muito grande. Começamos aqui sobre o autor, né? Mas falando sobre os temas, o primeiro tema que nós abordamos, né, nessa apostilha é o caráter da família, né? E em cima deste tema nós temos aqui alguns tópicos, né, falamos sobre caráter, o conselho de caráter, o conceito bíblico de caráter, né? Exemplos de caráter, que tem o mau caráter e o bom caráter, né? Usamos personagens bíblicos ilustrando, né, para que a riqueza e os detalhes venham ser mais bênção. Ou seja, o segundo tópico aqui, o segundo tema, nós abordamos aqui, né, também sobre um agente de soluções na família, né? E em cima desse tema nós temos aqui alguns tópicos, né, que falamos sobre
o agente de soluções da família. Primeiro que quando se trata de agente, eu quero dizer que nós somos resolvedores de problemas, não criadores de problemas. Então isso é muito importante no lar, isso é muito importante numa casa, que nós temos que nos portar como agentes de soluções, criar soluções para os problemas que surgem no lar, numa casa, toda família tem problemas, né? Mas eu, como homem, minha esposa, como mulher, nós temos que ser um agente de soluções, resolver os problemas. Então, isso é uma bênção. Temos aqui também mais um tema cujo significado é fortaleça suas raízes, né? Nós abordamos em cima desse tema coisas muito importantes, né? Como fortalecer as nossas raízes. Aqui usamos temas bíblicos, versículos bíblicos, né? Conteúdos bíblicos em cima esta abordagem. Abordamos aqui, né? E um desses é cultive as emoções, né? No relacionamento conjugal, nós temos que entender isso, cultivar as emoções, que todos nós temos emoções, né? Emoções que nos levam a coisas positivas, nos alegrar, nos tornar felizes, né? Falamos também, abordamos a espiritualidade da família, onde nós fortalecemos nossas raízes, né, sobre a vida espiritual do marido, a vida espiritual da esposa, a vida espiritual do filho. Isso é fortalecer as raízes. Também temos aqui no quarto tema, né, exerça o papel de zelador da sua família. Isso é muito importante. Todo homem, todo pai de família, ele tem que ser um zelador, cuidar. Quando eu falo zelar, é cuidar da família. Temos que ter aquele cuidado pelos nossos, porque muitos não têm essa característica, né? Não cuida da sua família, deixa a sua família de todo jeito. Mas nós temos que, se queremos ter uma família edificada sobre a rocha, é uma das coisas que nós temos que fazer é zelar, cuidar, né? Aquele que não cuida perde, né? Temos aí o mau exemplo de Adão, que não cuidou do jardim e aí ele perdeu o jardim. Então sua família é o seu jardim. Então zele do seu jardim. E você sabe, um jardim mal cuidado, o que tem, né? Não cheira bem, cresce mato, animais peçonhentos, então não é agradável. Quando se trata de uma família que não é bem cuidada, ela não é agradável, não tem alegria, não tem paz, né? Então, nós abordamos estes assuntos aqui, né? E das coisas é, ó, que acontece aquele que não cuida da família, como eu já falei, né? Isso é muito importante. Esse tema é de suma importância para você. Exerça o papel de zelador da sua família. Então, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, cuide do seu esposo. Temos aqui também, no quinto tema aqui, trabalhe por sua família, né? É um tema que nós abordamos aqui sobre o papel do cuidado, do trabalho pela família, que se trata também sobre aquilo que nós deixamos, né, para nossa família, que é uma herança. Aí façamos uma pergunta: que herança você está deixando para sua família? Se você hoje for levado hoje, morrer hoje, que herança você deixará para sua família? Não estamos aqui falando só de herança financeira, é muito bom, mas estamos falando também de herança, por exemplo, né? Uma herança de respeito, uma herança de honestidade, uma herança de estabilidade, uma herança de paz, uma herança de amor. Aí, qual a herança que você está deixando para a sua família? Então, isso é muito importante. Então, trabalhe por sua família, cuide da sua família, pense bem aquilo que você está fazendo pela sua família. Este é um tema também de suma importância, né? Trabalhe por sua família. Temos aqui também o sexto tema, cuide da sua
aparência, né? É um tema também muito relevante quando falamos disso. Não falamos de vaidade, falamos aqui no sentido de se cuidar, né? E abordando isso, se trata de cuidar de si mesmo, né? Cuidar, né? Da sua aparência, como que você se porta, né? A sua reverência, como você se porta no culto a Deus. Isso é muito importante. Deus, ele vê como nós estamos se portando, né? Na casa do Senhor, a maneira que nós cultuamos a Deus, né? Vejamos que quando Deus falou, quando o povo pediu a Moisés para ver Deus, Deus disse para ele: por manda o povo se banhar, o povo tomar banho, né? Se limpar, que eu vou descer e vou falar com eles. É aquele fato maravilhoso do monte, que o monte Deus desce e o monte fumega, pega fogo. Pois bem, então, isso é muito importante nós, né? Então, quando você for cultuar a Deus, vista sua melhor roupa, seu melhor perfume, aquilo que você tiver de melhor. Não significa roupa de marca, não, perfume de marca, não. Significa você ter a sua aparência de adorador a Deus. Não seja desleixado quando se trata de você cultuar ao Senhor, seu Deus. Pois bem, temos aqui também, né, no sétimo tema sobre o temor da família a Deus. É um assunto também de muita importância, que nós temos que entender que toda família ela tem que ter a vida espiritual de temor a Deus levada muito a sério, né? Se nós abordamos aqui esse tema, usamos como base o primeiro versículo do Salmo 128, que é o famoso Salmo da família, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, o esposo tem que temer a Deus, a esposa, os filhos têm que temer a Deus. Então, isso é muito importante. Quando nós temos uma família que teme a Deus, assim nós temos uma família que ela é estruturada, edificada sobre a rocha e resiste às provações, né, às pancadas do inimigo. Então, esse é um tema de suma importância. E abordamos aqui o último tema, que é falando sobre a vida sexual do casal. Isso é muito importante, esse assunto é de muita relevância. Esse assunto foi tido como um assunto que não foi valorizado por muitos anos, mas isso é muito importante, a gente abordar esse tema. Existe muitos casais que não se dão bem nessa área e nós abordamos isso aqui com muito respeito, com muito amor, com muita dedicação, para não ferindo os princípios bíblicos, né? E respeitando a todos. Então isso é um tema que é de muita relevância para ser tratado na igreja, nas famílias, principalmente na família cristã. Pois bem, queridos, este foi o review de nossa aportilha, desse presente de Deus que Deus nos deu, que fala sobre o casamento sobre a rocha, é o tema dessa aportilha, esse seminário. E, pastor, como eu faço para levar esse projeto para a minha igreja? Entre em contato conosco, né? Sou o pastor Laerte Sena, meu contato é 9985377804. É o nosso contato pessoal. E aí nós iremos até a sua igreja e apresentamos este seminário, esse projeto, e eu tenho certeza que será uma bênção, né, na sua igreja e edificará a sua igreja, porque é um conteúdo de Deus. Deus abençoe você, muito obrigado. Você que chegou é novo aqui, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e nós estaremos trazendo mais conteúdo concernente como esses cristãos para edificar a sua vida, o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor aqui, pastor Laerte Sena, servo do Senhor Jesus.